Jesus, nós sabemos que essa etapa já é a final do seu ministério, de 3 anos e meio aproximadamente. E ele então, sabendo que já estava próximo o seu fim, ele manda que os seus discípulos peguem um jumentinho emprestado para que ele entre na cidade de Jerusalém para cumprir uma profecia do profeta que disse que ele entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumento de forma humilde, mas que ele seria aclamado como rei de Israel. Jesus então, pegando esse jumentinho que lhe arrumaram emprestado, ele monta nele, e ao entrar em Jerusalém, a multidão começa a aclamar a Jesus como rei, dizendo: Hosanas, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Toda a multidão se alegra, a multidão começa a jogar as suas vestes, parte das suas vestes pelo chão, para Jesus passar. Era um costume quebrar ramos de palmeiras e estender pelo chão, pelas ruas de Jerusalém, para que Jesus passasse, recepcionando a Jesus como rei de Israel, como aquele prometido pelos profetas no Velho Testamento. E os fariseus, ao ver isso, se revoltam, porque obviamente eles odiavam Jesus, eles tinham muita inveja de Jesus, eles tinham ódio mortal de Jesus, porque Jesus pregava a verdade, e a verdade, quando é pregada, muitas vezes, ela toca na gente, ela nos prensa, ela nos pressiona, ela nos imprensa contra a parede, nos faz com que nós tomemos atitude, ou nós mudamos, ou a verdade de Deus continua nos pressionando. Muitos, não suportando a verdade, vão embora, abandonam Jesus, dão as costas para ele, como muitos fizeram quando Jesus pregou um sermão, que eles disseram que era uma palavra dura. A maioria das pessoas foram embora. Até hoje não é diferente. Muitos não suportam a verdade de Jesus e preferem voltar para a sua vidinha de escravidão no pecado, porque Jesus não fala duro, Jesus fala a verdade para libertar. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitos preferem continuar no seu engano, na sua religiosidade, naquela vidinha que não muda nada, que a sua vida não é transformada. Mas aqueles que realmente aceitaram o desafio de andar com Jesus, de deixar o seu eu de lado, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, está sempre pronto a ouvir o Senhor falar, seja como for que Ele falar. Sempre estará com o coração aberto, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque diz Jesus, aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Mas os fariseus, como não eram de Deus, não gostavam das palavras de Jesus, o odiavam. Mas nessa situação, Jesus está entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho. Obviamente os reis de Israel não montavam em jumentos, porque o rei geralmente ele era o general da guerra, e obviamente um rei em um jumento numa guerra não poderia fazer muita coisa. O jumento tem uma corrida muito lenta. Eles montavam em cavalos muito bem preparados, cavalos fortes, para ir para a batalha. Então o que Jesus está mostrando com isso? Que ele veio diferentemente dos demais reis, dos demais que se apresentavam como líder de Israel, que vinham para a guerra, para a peleja, literalmente falando. Jesus veio com uma missão de paz. Jesus veio trazer paz a este mundo. Ele é o príncipe da paz. Por isso ele montou em um jumentinho. E eles não entenderam, porque Israel aguardava o Messias, sim, mas aguardava um Messias poderoso, montado em um cavalo branco, que viesse para libertá-los da escravidão dos romanos. Portanto, Jesus entrando em Jerusalém, toda essa multidão aclamando ele como rei, obviamente seus discípulos o acompanhavam, eram os seus companheiros, seus discípulos que estavam sempre ao lado de Jesus. A multidão, além desse fato de Jesus entrar e ser aclamado rei, eles também lembraram que Jesus acabara de ressuscitar Lázaro, e muitos diziam uns para os outros: olha, ele é que ressuscitou Lázaro. E começaram então aquele movimento, aquele aplauso, aquela glória toda, e os fariseus revoltados diziam: nós não podemos mais contra esse homem, nós temos que matá-lo, e não só ele, mas também a Lázaro, porque Lázaro é uma testemunha viva de que ele o ressuscitou. Eu estou contando tudo isso aqui como um pano de fundo, para nós termos uma ideia do porquê Jesus toma essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos. O que é que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos? Qual é a lição que Jesus queria passar para eles? E não apenas para eles, mas também para nós. Porque logo a seguir, na outra passagem,
um grupo de gregos chegam até Filipe e diz: nós gostaríamos de falar com Jesus. Filipe então vai até André e diz: olha, tem um grupo de gregos aí que querem falar com Jesus. Então os dois vão até Jesus e diz: olha, tem um povo aí, o pessoal aí lá na Grécia que quer falar com o Senhor. Jesus então diz o seguinte, aí no versículo de número 25 do capítulo 12, ou um pouquinho antes, né? No versículo 23, Jesus respondendo disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Depois ele diz no 24: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus estava dizendo com isso é que a sua morte estava próxima, e que Jesus, na verdade, veio com esse propósito, como um trigo que é lançado na terra, se ele não morrer para brotar, para germinar e produzir muitos frutos, ele na verdade fica só, ele não dá resultado. Para que o trigo dê resultado, dê frutos, ele tem que morrer. Jesus, pela mesma forma, para que ele desse resultado, desse fruto à sua obra, ele tinha que morrer no Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, para que os frutos acontecessem como está acontecendo até hoje. Mas o interessante ainda é o versículo 25, porque a impressão que se tem aí é que apenas Jesus precisava morrer para salvar a humanidade. Até aí tudo bem, isso aí é com Jesus. Mas no versículo de número 25, aí chega a nossa vez. Ele diz assim: quem ama a sua vida, veja bem, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aqui entra eu, aqui entra você, meu querido. A nossa vida só vai frutificar quando nós morrermos para o mundo. Aqui não é literal, a morte de Jesus era literal, mas a nossa é morrer para o mundo no aspecto de nós não termos mais compromisso nenhum com o mundo. Uma pessoa morta, ela não vê nada, ela não sente nada, não ouve nada, não tem sensibilidade nenhuma. Assim temos que ser nós para com este mundo, se nós quisermos ganhar a vida eterna. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor a mim, salvá-la-á. Está em outro evangelho, mas é a mesma colocação. Quem ama a sua vida, diz ele aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, salvá-la-á na eternidade. Muito bem, então esse clima estava montado, toda essa euforia, toda essa multidão correndo de um lado para o outro, gritando Jesus como rei. E os discípulos, vejam só os irmãos, a situação que eles estavam. Isso já começou a fazer um efeito muito forte na vida dos discípulos, não era só ali, isso já vinha acontecendo. Os discípulos já estavam havendo entre eles uma discussão de quem deles seria o maior entre eles. E começavam a perguntar para o outro: quem que você acha que é maior aqui no nosso grupo? Será que é o Pedro? Ele fala mais, ele é mais ousado? Ou será que é João, que tem mais intimidade com o Senhor? Quem será o maior entre nós? E aquela discussão, meus irmãos, não foi por uma nem duas vezes. E Jesus, quando percebia isso, ele chamava eles e colocava eles em sua volta e trazia uma criança e colocava no meio deles e dizia o seguinte: quem não se converter e não se tornar como uma dessas crianças, de modo nenhum pode entrar no reino de Deus. Jesus fez isso por algumas vezes, mas parece que isso não surtiu efeito. Aqui, na passagem que nós lemos no capítulo número 13, já é na quinta-feira à noite, Jesus agora vai comemorar aí a Páscoa dos judeus, que era um costume judaico. Jesus, como judeu, ele comemorou a Páscoa. Essa seria a sua última Páscoa, não só para ele, mas também para todos quantos crerem nele. Ali foi a última Páscoa. Os judeus continuam comemorando a Páscoa, as demais nações comemoram sem nem saber o que significa, mas o judeu sabe o significado da Páscoa. A Páscoa no hebraico é Pessah, que é passar. É quando o anjo da morte passou por cima das casas que estavam marcadas com sangue lá no Egito, quando Deus ordenou Moisés que mandasse as famílias de Israel matar um cordeiro e com o sangue daquele animal passar marcando a porta de cada judeu, cada israelita, para que à meia-noite, quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos egípcios, ele passasse por cima daquela casa, ele fosse adiante. Então a ideia, a palavra Páscoa significa isso, passar por cima, ir adiante, poupar aquela vida que estava naquela casa marcada com sangue. Então a Páscoa para o judeu tinha um significado todo especial. Marcou a saída deles da escravidão egípcia, a sua libertação da mão de Faraó. Então eles anualmente comemoravam a Páscoa. Jesus aqui comemora a Páscoa
e nessa comemoração, Jesus encerra essa dispensação que durou até ele e dá ali o prosseguimento, instituindo a primeira Santa Ceia, que nós chamamos a Santa Ceia, que no caso a igreja primitiva chamava de Ceia do Senhor, porque a partir daquele momento Jesus disse: esse pão é símbolo do meu corpo que é dado por vós, e esse vinho simboliza o sangue da nova aliança que por vós é derramado. Quer dizer, o sangue de Jesus selou o novo pacto, a nova aliança com o mundo, não apenas com os discípulos, mas com todos aqueles que nele crê. Então veja, nesse clima que Jesus está instituindo aqui, terminando a Páscoa e dando início à Santa Ceia, um novo período, uma nova dispensação, ele sabe que é a sua última noite, é o seu último momento com os seus discípulos. A partir dali, você pega o capítulo 13 de João, o 14, o 15 e o 16, é Jesus dando as últimas instruções a eles, e após isso ele vai para o monte, lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani. Ele então entra em agonia, orando, e naquela mesma noite ele é preso, é julgado durante a noite toda, e no dia seguinte, na sexta-feira, ele é executado, ele é morto lá na cruz do Calvário. Então veja que Jesus está nos seus últimos instantes com os seus discípulos, e ele, percebendo o efeito que todo esse movimento havia feito na mente, no coração dos discípulos, porque os discípulos já estavam dizendo quem é o maior, já estavam achando que agora, mais alguns dias, Jesus assumiria o trono, e eles obviamente seriam os seus assessores diretos, eles estariam junto com o rei de Israel, aqueles pescadores simples, aqueles homens do campo, que não tinham nenhum conhecimento profundo, mas agora iriam ser promovidos a um alto posto. Isso estava causando um problema na mente desses discípulos. Jesus então toma uma atitude, e qual é a atitude? Nós lemos aqui, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, se cinge com essa toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Terminado então esse trabalho, que é uma simbologia, não é? Esse trabalho era feito geralmente por escravos. Jesus, como mestre, como senhor deles, faz um trabalho humilde de escravo e pergunta a eles uma coisa interessante. No versículo de número 13, ou ainda no 12, ele diz assim: depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Parte B do versículo: entendeis o que eu vos tenho feito? Essa pergunta é muito importante. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender o que é que Jesus quer para nós. Às vezes você vem à igreja, ouve a palavra, mas não entende. O pregador não se faz a entender. Eu gostaria que nessa noite você entendesse o que Deus está falando para você. Eu não quero aqui, e nem vou pedir a você que se manifeste, dando glória a Deus, aleluia, não. Eu quero que você ouça a palavra de Deus e entenda o que é que Deus quer dizer para você. Mas se você quiser glorificar o Senhor também, fique à vontade, aqui é lugar de liberdade, adorar o Senhor. Mas entenda a mensagem que o Senhor quer te dizer. É muito natural você perguntar ao irmão: como é que foi o culto? Foi uma bênção, o pregador pregou, pulou e sapateou, foi um fogo só, um pentecoste. Muito bem, o que é que o Senhor falou para você? O que é que você entendeu? Não entendi nada, irmão. Foi fogo para todo lado, mas não entendi nada. Não é essa a finalidade. Jesus foi muito claro com os discípulos. Primeiro, lavando os seus pés. Obviamente eles não entenderam isso. Por que ele está lavando os nossos pés? Onde é que ele quer chegar com isso? Então Jesus, para certificar-se de que eles não haviam entendido realmente nada, perguntou: vocês entenderam o que eu vos fiz? E aí ele vai explicar. Bom, eu creio que Jesus pensou consigo: não entenderam nada, portanto eu vou explicar. Versículo seguinte, né? Ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Agora veja: se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Até aí está no exemplo prático, até aí é literal. O que eu fiz com vocês, faça com os outros, ok? Não era bem fácil assim, e nem é tão fácil assim. Só nesse aspecto aqui, literalmente falando, não era fácil para os discípulos esse trabalho de pegar uma bacia com água, uma toalha, lavar os pés dos seus irmãos. Por quê? Eu acabei de dizer que eles vinham discutindo entre si quem era o maior. Ninguém queria ser menor do que ninguém. Como hoje aqui, muito provavelmente ninguém gostaria de ser o menor aqui. Tudo bem que eu não seja o maior, mas que eu seja um médio, não é? Ninguém quer ser servo de ninguém.
Jesus um dia perguntou: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Os discípulos ficaram: obviamente é quem está à mesa, né? Jesus disse: pois eu entre vós sou como aquele que serve. A lição que Jesus passa para os discípulos aqui foi uma lição muito forte. Mas Jesus sentiu a necessidade de passar essa lição a eles, assim como Ele está também querendo passar a mim e a você nesta noite, meu amado. A lição é forte, porque estava sendo colocado ali em risco a missão de Jesus. Por quê? Porque Jesus naquela noite seria preso, no dia seguinte seria morto, e após 40 dias ele iria ao céu. E os discípulos estariam encarregados de dar continuidade àquela obra. Mas se os seus corações continuassem contaminados com o veneno deste mundo, o veneno da grandeza, eles não iriam muito longe, meus irmãos. Se eles se deixassem levar pela sedução que este mundo apresenta, para o nosso eu, para o nosso ego, eles não iriam longe. E Jesus, sabendo disso, tratou eles naquela noite, deu-lhes uma lição, deu-lhes um ensinamento, deu-lhes aquela missão de alta responsabilidade. Mas para que eles levassem avante, eles precisavam descer, eles precisavam entender que eles deviam ser mansos e humildes de coração, como era Jesus. E para demonstrar isso, eles precisavam tratar os seus irmãos em igualdade, sem ninguém achar que era o maior entre eles. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo: entre vocês não tem esse negócio de maior, não. Aqui todos são iguais. Amém, irmãos? Na presença de Jesus todos são iguais. Todos. Há alguns que dizem assim: irmão, mas a Bíblia diz: quem honra, honra. É uma interpretação errônea da Bíblia, viu, irmãos? Nós temos que ter cuidado com esse negócio de pegar versículo isolado ou ouvir alguém falar e sair falando por aí. Vamos conferir isso. Isso está lá no capítulo 13 de Romanos. Quando Paulo fala essa questão de a quem honra, honra, Paulo está falando das autoridades aí fora. As autoridades requerem honra para si. Um governador tem que ter honra de governador, um prefeito, honra de prefeito, um general, honra de general. Porém, na casa de Deus, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: aqueles que governam os gentios são tidos por eles como grandes, como benfeitores, mas entre vós não será assim. Opa, peraí, é diferente. O mundo lá fora é uma coisa, aqui dentro da igreja é outra coisa, irmãos. Aqui pode chegar o presidente da república, ele está no mesmo nível que todos nós, se converter-se ao Senhor Jesus ainda, e tem essa. Se ele entrar aqui do jeito que ele é, católico, com o coração todo distante de Deus, ele é muito inferior a qualquer de nós aqui. Mas é óbvio que nós temos que respeitá-lo, mas não exaltá-lo acima de ninguém. O apóstolo Pedro diz assim: honrai o rei, honrai a todos. Temei a Deus, honrai o rei e honrai a todos. Todos devem ser honrados no mesmo nível. Aqui dentro não tem grande nem menor. Todos são iguais perante o Senhor Jesus. Isso quem falou foi Ele. Se você não concorda comigo, vai ter que discordar de Jesus. Eu não sou nada, não sou eu que estou inventando nada, é a palavra de Deus. Jesus falou: entre vós não será assim. Portanto, aquele que quiser ser o maior, o grande entre vós, seja o servo de todos. Você quer ser grande, meu irmão? Pô, comece a servir os demais, comece a ser servo. Aí sim você será grande aos olhos de Deus. Porque tem muitos que até aí também interpretam errado. Não, você começa servindo, e depois Deus vem, te exalta e te coloca acima dos outros. Errado, Jesus não promete isso não. Jesus diz assim: você quer ser o grande, seja o servo. Quer ser o primeiro, seja o último. Essa é a visão de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é o oposto do reino do mundo. O reino do mundo está indo aqui, Deus está voltando. Não tem nada a ver a coisa com outra não. Diante do Senhor, meus irmãos, nós somos vistos no mesmo nível. A quem honra, honra sim. Pedro diz: honrai a todos, mas não exaltar um em detrimento a outros. Todos então devem ser honrados no mesmo sentido, no mesmo nível. Isso é Jesus quem falou. Se quiser confirmar na Bíblia, a gente confirma. Versículo de número 17, diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aqui Jesus chama os discípulos para a responsabilidade, para o compromisso. Eles sabiam, eles tinham visto Jesus fazer a obra. Muito bem, vocês sabem essas coisas? Sim, senhor, aprendemos, entendemos a lição. Pois bem, agora vocês só serão bem-aventurados, e a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido. Vocês só serão bem-sucedidos se vocês fizerem. Não adianta saber,
Ah, nós sabemos que temos que ser humildes, mas não somos, então não adianta. Jesus deixou claro para eles: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se, tem uma condicional, se a fizerdes. Amém, queridos? Pode dar glória a Deus se quiser, se não quiser também fique quietinho aí, Jesus vai falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vemos aqui, além dessas lições, algumas outras lições também que Jesus quis passar para os seus discípulos, e eu quero participar com você delas. Em primeiro lugar, Jesus demonstra no seu ato, nesse seu ato simbólico, que todo trabalho honesto é digno. Porque na mente nossa, na mente dos discípulos, esse trabalho de lavar pé dos outros era um trabalho insignificante, um trabalho de escravo, um trabalho que não tinha importância alguma. Jesus, pelo contrário, ele mostra que todo trabalho digno, ele é, ou melhor, todo trabalho honesto, ele é digno. Por quê, meu irmão? Um certo rei mandou pediu a um pintor que pintasse numa tela uma pintura que retratasse a humildade. O que é que ele entendia por humildade? Sabe o que o pintor pintou? Vários querubins servindo à mesa. Aí o rei perguntou: mas o que quer dizer isso? Querubins servindo à mesa? Ele disse: os querubins são seres criados por Deus da mais alta categoria. E eles aqui estão fazendo um trabalho de escravo, de servo, e estavam felizes. Não é fazer aquele trabalho de servo, mas todo revoltado. Ah, me mandaram fazer isso aqui, logo eu não mereço estar nessa situação, eu devo estar lá em cima, não aqui. Não, os querubins estavam cantando, glorificando ao Senhor e servindo às mesas. Exemplo de humildade. Humildade é isso. Para Jesus, qualquer trabalho digno, qualquer trabalho honesto é digno diante dos seus olhos. Muitas pessoas falam: irmão, eu tenho um amigo que ele trabalha em tal lugar. Não é mesmo? Você tem um amigo que trabalha e cita lá algum lugar de alta posição, né? Então o irmão fica todo empolgado porque o amigo dele trabalha lá. Ou então, quando é ele, aí, né? Eu sou fulano de tal, eu faço isso. O trabalho, se ele é digno, meu irmão, se ele é honesto, ele é digno, não importa qual seja o trabalho do mais humilde que as pessoas consideram aí fora, você não deve se envergonhar, não. Se você está trabalhando honestamente, aí está a diferença, porque tem muitos trabalhos aí que são de alta posição, mas se faz esse trabalho desonestamente, isso aos olhos de Deus não é nada. Ao passo que o trabalho pode ser simplesinho, mas se você faz honestamente, faz com dignidade, você é bem-aventurado na presença do Senhor. Isso eu estou falando do trabalho secular, mas na igreja também não tem diferença alguma. Todo trabalho na igreja é digno, seja ele qual for. Nós humanos é que temos essa tendência de classificar as coisas, não é? Vamos classificando, esse aqui é mais ou menos digno, esse é um pouquinho mais, esse aqui então, nossa, essa é a dignidade. Não, irmão, não existe isso não. E eu estou falando isso porque hoje nós estamos chegando numa situação terrível. O cristianismo está numa crise terrível. Hoje nós chegamos na era do chamado homocentrismo. O que é isso? É o homem no centro. É o homem que faz, é o homem que desfaz, é o homem que manda, o homem que desmanda. Meus irmãos, nós não podemos entrar nisso não. Já houve uma época na história da humanidade que o homem tentou se achar. Até a Bíblia fala disso. Os romanos, os Césares romanos, os imperadores romanos, eles eram tão exaltados que um deles, chamado Júlio César, quando ele vinha de uma peleja, que ele vencia a guerra, ele ia correndo no seu carro, e ele pediu que um dos seus servos corressem ao seu lado, dizendo para ele: Júlio César, não se esqueça que você é apenas um homem. Ele, sentindo a situação, aqueles aplausos, aqueles gritos, aqueles elogios que estava subindo ao seu coração, ele, para se precaver de se inchar demasiadamente, ele pedia ao servo seu: corra do meu lado, dizendo para mim, me lembrando que eu sou apenas um homem. Isso o imperador romano. Lembra de Herodes? Herodes, diz a Bíblia, no capítulo 12 de Atos, que ele morreu de que forma? Quem lembra? Comido de bicho. Não é assim que diz a Bíblia? Sabe por que ele morreu comido de bicho? Quem lembra? Porque não deu? Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes, no dia do seu aniversário, ele vestiu uma roupa toda chique, com fios de prata e ouro, e ele subiu em um palanque, talvez semelhante a esse aqui,
E diz a história que Herodes andava de um lado para o outro, e o sol refletia naquela roupa, e aquilo brilhava. E Herodes discursando, e Herodes falando, e o povo gritando. E o povo, sabe quando de repente o povo começou a perder a noção da coisa e começou a dizer assim: voz de Deus e não de homem. Começaram a endeusar o Herodes. Sabe o que o Herodes fez? Ele deveria ter feito, né? Dizer: não, que isso, gente, vocês estão doidos, sou homem, como qualquer de vocês. Não, Herodes, obrigado, eu sou mesmo. Eu sou e fora de mim não há outro. Pode me aplaudir. E o povo: Herodes, Deus, ele é Deus, voz de Deus e não de homem. Herodes se inchou tanto, meu irmão, Deus mandou um anjo naquele momento e liquidou a vida de Herodes. Por que comida de bicho? Porque ele apodreceu imediatamente. As próprias células dele começou a devorá-lo de dentro para fora. Ele ficou num estado irreconhecível, de dar nojo, tiveram que sepultá-lo rapidamente. Por que isso? Porque Deus queria mostrar a lição para aqueles que estavam ali, que o homem é pó e cinza, não é nada. Estamos aqui agora, ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã, meu irmão, eu posso estar debaixo da terra. Amanhã você pode estar muito longe daqui. Amanhã você pode estar pedindo ajuda. Hoje você pode estar por cima. Amanhã você pode estar aí com o boné na mão pedindo ajuda das pessoas. Capítulo 17, versículo 9 de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Aí muitos dizem: está vendo, irmão? Não posso confiar no homem não, ó, tem que ter cuidado. Não, não é nada disso. A continuação do versículo diz assim: e faz da sua carne o seu braço. É maldito quem confia em si mesmo, quem faz da sua própria carnalidade o seu braço forte. Eu confio em mim mesmo, deixa comigo, eu vou dar um jeito, eu posso, eu sou. Você é maldito diante de Deus. E logo em seguida vem: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Bendito o varão que confia no Senhor. O Senhor é a nossa força. É dele, é por ele, para ele que são todas as coisas, diz a Bíblia. Jesus é tudo, irmãos. Jesus é o dono de todas as coisas, diz a Bíblia. Dele é os céus, dele é a terra, dele é o mar, as fontes das águas. Tudo que há na terra pertence ao Senhor. Jesus criou, seja as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Nós, o máximo que nós podemos ser é mordomos do Senhor Jesus, é administrador dos bens, daquele que é dono de tudo. E tudo isso nós vamos ter que prestar contas um dia. Jesus chegou a dizer que até as palavras que os homens disserem na terra vão ter que dar conta no dia do juízo. Tudo que nós falamos e fazemos. E Paulo ainda vai um pouquinho mais longe. Ele diz que naquele dia o Senhor há de julgar os pensamentos e as intenções do coração do homem. Até aquilo que você pensa, até a intenção com que você faz as coisas, naquele dia será julgado no dia do tribunal de Jesus Cristo. Então não adianta, irmão, não adianta eu aparentar alguma coisa. Os discípulos estavam lá tudo humildezinho, mas quando Jesus se retirava, começava a briga entre eles: quem é o maior, quem é o maior? Jesus disse: opa, cuidado, vocês estão ultrapassando a linha. Existe uma linha, irmão, que o ser humano, principalmente o cristão, se ele passar dela, a coisa começa a complicar. Tem gente que passou por aí. Eu estava lendo poucos dias sobre a biografia de Michael Jackson. Não li muita coisa, mas ouvi que ele era crente. Era crente. Aí começou o sucesso, os aplausos, começou a subir ao coração. Michael Jackson disse consigo: eu ficar no meio desse povinho, que é isso? Eu vou ganhar muito dinheiro, eu tenho talento, eu posso. Vê hoje onde é que está essa pobre criatura, devendo até não poder mais. Segundo também a história, Elvis Presley aprendeu a cantar, sabe aonde? No coral da igreja. Aí, não, olha a voz desse homem, né? Esse homem tem que ganhar a multidão. E ganhou mesmo, foi considerado o rei do rock até hoje, tem fãs para tudo que é lado. Mas onde é que se encontra essa infeliz criatura? Morreu numa vida desgraçada, com tudo que se pode imaginar de bens materiais, mas diz a história, Elvis Presley tinha medo da morte. Tem inimigo pior do que esse? Tem segurança contra esse inimigo? Tem dinheiro que barra ele? Quando a morte chega, meu irmão, não tem bonito, não tem grande, não tem rico, não tem famoso, vai embora. E se não está preparado, você acabou de assinar sua desgraça eterna.
É isso que Jesus temia aqui com os discípulos. Jesus disse: eu tenho que preparar esses homens. São 12, um já se foi. O diabo já tinha enchido o coração dele para trair Jesus por 30 moedas de prata. Uma mixaria. Sobraram 11. Jesus tem que preparar esses 11. Tem que dar-lhes uma lição que fique marcado neles para sempre. A segunda lição, a primeira é essa: Jesus demonstra com seu ato que todo trabalho honesto é digno. Segunda lição, Jesus mostra que o verdadeiro valor das pessoas está no ser e não no ter. O verdadeiro valor das pessoas está no ser e não no ter, no possuir. Para o mundo hoje, meu querido, você vale o que você tem. Você tem alguma coisa? Você vale alguma coisa. Você tem muito? Você vale muito. Você não tem nada? Você não vale nada. É verdade, irmãos. O mundo é assim. O camarada está aí, ó, um Zé Ninguém, um garoto aí, um adolescente da favela, que todo mundo chuta, menospreza. Amanhã ou depois ele entra no mundo esportista, começa a fazer sucesso, daqui a pouco está indo para o estrangeiro, acabou. É batido continência para ele, reverenciado, é tido como herói, como grande, e acabou. Por quê? Porque ele tem. Mas e o caráter dele? E o interior dele? Será que tem alguma coisa que presta? Esses famosos e essas famosas que estão por aí. Que, aliás, as famosas, não é? Hoje, existem vários caminhos, não é? Que levam à fama. Vários caminhos. Tem deles que é quanto menos moral, quanto menos caráter tiver, mais o povo aplaude, mais o povo dá dinheiro para ver, para ouvir. E vocês entendem o que eu estou falando. Mas para Jesus não é assim não. Para Jesus, meu irmão, porque existem duas coisas diferentes uma da outra, que nós às vezes confundimos, né? Confundimos caráter com reputação. O pastor Ricardo Gondim fala muito disso, né? Não podemos confundir essas duas coisas. Uma coisa é caráter, outra coisa é reputação. O que é reputação? Reputação é como as pessoas te veem. E como eu disse, dependendo do que você tem, elas vão te ver de uma forma. Isso é reputação. O homem vê o que está na sua frente. Deus falou isso para Samuel. Samuel, peraí, eu não sou como o homem que vê o que está diante de si. Eu, Senhor, vejo o coração. Caráter, ninguém vê o seu caráter, mas Deus vê. O mundo pode ter uma excelente reputação acerca de um homem, de uma mulher, e até mesmo de um crente, mas Deus conhece o meu caráter. O que importa mais? Eu ter uma boa reputação diante dos homens e um péssimo caráter diante de Deus, ou vice-versa? Jesus disse para os discípulos: vocês serão odiados por todos no mundo, mas se a mim fizeram assim, porque um certo dia, quando Jesus estava caminhando nas ruas de Jerusalém com a cruz nos ombros, as mulheres de Jerusalém chorando, lamentando, gritando de desespero em ver Jesus naquela situação, sabe o que Jesus fez, irmão? Naquela agonia toda, Jesus parou. Os filmes não mostram isso, né? O Paixão de Cristo não mostra, mas isso é tremendo. Jesus, naquela agonia toda, ele parou, olhou para aquelas mulheres e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, imagina o seco. Olha que coisa tremenda. Irmãos, se há Jesus, que teve uma vida daquela, Jesus tinha tanto caráter quanto reputação das mais ilibada, como diz, sem suspeita nenhuma, sem nenhum questionamento. Encontraram motivos para matá-lo, para odiá-lo, para rejeitá-lo. Imagine eu e você, meu querido. Mas não se preocupe com reputação, se preocupe com o caráter seu diante do Senhor. Ainda que os outros olhem e dizem: isso aí não está com nada, isso aí é isso, é aquilo. Lembre-se, Deus está vendo o seu caráter, a sua verdadeira personalidade, quem você realmente é no coração, qual intenção você veio nesse culto. Muitos podem olhar e dizer: isso aí veio fazer isso, veio se mostrar. Não importa, eu vim aqui, Deus sabe o porquê e o para quê que eu vim aqui na casa dele.
É isso, vou prestar-lhe um culto racional, um culto do profundo da minha alma. Ainda que você não pule, não dê glória a Deus, não chore, isso não importa, irmão. Nós temos que deixar de lado essas coisas aparentes, isso aí é aparência apenas. O importante é o seu ser diante do Senhor. Eu amo meu Jesus, eu dou tudo por Ele, a minha vida é dele, é para Ele e por Ele. Terceira lição, Jesus ensina que a verdadeira grandeza não é o que possuímos, mas é o caminho do servir. Está na disposição interior de servir sem esperar nada em troca. A verdadeira grandeza está quando nós servimos sem nenhuma segunda, terceira, quarta intenção. Porque tem aqueles que servem, né? Quando alguém é famoso, alguém é grande, vai lá, não, por favor, o outro tem a bondade, não sei o que. Mas quando é um que nem eu aqui, você cala a boca, sai daí, dá licença, sai. Isso é servir? Isso é coração quebrantado para servir? Não. Coração quebrantado para servir, ele não olha cor, raça, sexo, religião, posição social, questão financeira, nada disso. Ele serve a todos igualmente, com o mesmo sentimento de humildade, sem esperar nada em troca. É isso que Jesus queria passar para os seus discípulos, que eles entendessem pelo menos essas 3 lições, devia ficar fixado na mente deles, que todo trabalho honesto é digno. Primeira lição. Segunda lição, o que importava para Deus não é o que eles tinham, ou o que eles realizavam, e sim o que eles eram no seu coração. Terceiro, que Jesus ensina que a verdadeira grandeza está na disposição de servir a todos igualmente, sem interesses pessoais. Não sei se os discípulos entenderam isso de imediato, mas Jesus falou para ele: o que eu faço com vocês, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Tá bom, meu querido? Vou falar a mesma coisa para você. Se você não entendeu agora, fique tranquilo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar depois, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. O que Jesus está dizendo para você, porque a palavra não é minha. Muitos têm essa tendência: o que ele está pensando que ele é mais santo que todo mundo, eu sei que ele não é tudo isso, nada, e não sou mesmo. E se é que você está pensando isso, que eu acho que ninguém vai pensar, né? Que vocês gostam de mim, que é uma beleza. Mas se alguém pensar isso de algum pregador, irmão, tire isso da sua mente. Primeiro, que isso não justifica nada. Se o pregador está com a vida dele errada, ele vai ter que acertar com Deus. Do mesmo jeito, isso não vai ser justificativa, porque um erro não justifica outro erro. Ele está pensando que nada disso. Faça o que a palavra de Deus está ordenando, e Jesus vai trabalhando na sua vida e te abençoando para a glória dele. Então, se você não entendeu agora a palavra de Deus, fique na paz. O Espírito Santo vai te fazer entender depois a lição do Senhor. Eu quero só ler para você alguma coisinha que eu anotei sobre a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. A verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior, na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não é tanto o que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito interiormente diante de Deus. Isso é a verdadeira grandeza. Não é tanto o que você faz, o seu corre-corre, o seu vai e vem na obra do Senhor. Não, nós nos enganamos. Achamos que Jesus quer-nos como verdadeiros escravos, como os burros de carga que correm de um lado para o outro, se matam. Irmão, eu dou minha vida na obra. Irmão, espera um pouco. Para Deus não é tão interessante o que você faz, e sim o que você é. Deus não quer realizar grandes coisas através de você. Deus quer realizar grande coisa em você. Porque você para Deus não é mais um servo, não. Deus nem precisa do nosso trabalho. Não leve a mal, não, mas é a verdade.
Sabe por quê? Deus tem bilhões e bilhões de seres angelicais que executam o seu trabalho com a mais alta perfeição que nós jamais conseguiremos, que são os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. São servos de Deus, e há bilhões e bilhões deles. Mas Deus tem nos tratado não como servos, mas como filhos amados. O que Deus quer produzir em mim e em você, e o que Ele quer que nós entendamos como verdadeira grandeza, não é o sucesso mundano, esses aplausos que se dão por aí, esses tapinhas nas costas. Você sabia que há uma diferença entre sucesso e triunfo? Sucesso é coisa mundana, gente. Irmão, Deus vai te dar sucesso. Não. Sucesso, irmão, ele é passageiro. Quantas pessoas aí no mundo artístico foi um sucesso? Poucos dias, hoje estava conversando com o César mesmo. Ele falou sobre uma reportagem que ele leu, que a pessoa disse o seguinte: o maior temor do jogador de bola, do jogador de futebol, é depois que ele faz sucesso, que passa a sua fase, ele cair no ostracismo da imprensa. Ninguém mais fala no seu nome, ninguém mais lembra dele, acabou, passou o seu tempo. A maior frustração para ele é essa. É não ter o seu nome mais escrito nos jornais, nas revistas, nas colunas sociais. Acabou, passou. Isso é sucesso, isso passa. Deus não quer isso para você, não. Deus quer fazer você triunfar por meio de Cristo Jesus. É muito mais do que sucesso, irmão. Sucesso é por um tempo, é passageiro, sobe, depois cai. Mas o triunfo é em Cristo Jesus. Você será levado à eternidade pelo Senhor Jesus. Deus quer te fazer triunfar, sim. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, sim. Mas é por meio de Cristo Jesus. É conforme as pegadas do Senhor Jesus. Não é conforme os métodos mundanos, não, que os fins justificam os meios. A pessoa apronta todo tipo de coisa errada e diz: é para a glória de Deus, é para a obra de Deus. É errado, irmão. Deus não aceita esse tipo de trabalho. Deus quer que você triunfe, sim, mas conforme as Escrituras. Jesus diz: quem crer em mim, conforme as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. É crer em Jesus, é servir a Jesus conforme as Escrituras, e não conforme a nossa bela vontade, a nossa cabeça, não. Deus tem os seus métodos, o manual de Deus está na nossa mão, mas nós ignoramos tudo isso. Haja vista hoje a forma que se arrecada dinheiro hoje na obra de Deus, por aí afora. Eu falo isso, irmão, porque está destruindo a igreja, viu? E eu, como atalaia de Deus, não posso fechar minha boca. Ai de mim, eu digo fechar minha boca, eu falo para o senhor: pode me levar embora, que eu sou um covarde. Está cheio de pregador covarde, por aí, morrendo de medo de pregar a verdade. Uns por interesses, outro por medo mesmo de perder alguma boquinha. Eu não tenho nada naquilo. Como disse Jó, nada trouxe para esse mundo e nada vou levar daqui. A minha missão aqui é única, é falar a verdade de Deus, não minha. Eu não defendo uma ideia minha, eu não tenho uma ideologia, eu não sou da esquerda, não sou da direita, não sou de nada, eu sou do centro, com Jesus Cristo no centro. Usa-se métodos, irmãos, reprováveis pela palavra de Deus. Usa-se mentira hoje para poder arrancar um único centavo do pobre do irmãozinho simples, para construir grandes catedrais aí para dizer: eu tenho, eu sou. Onde é que nós vamos chegar? Confunde-se obra de Deus, pessoas. Obra de Deus são pessoas, são vocês são a obra de Deus. Paulo diz: vós sois lavoura de Deus. A obra de Deus são as pessoas, não o prédio, não a burocracia, não o corre-corre, não a administração. Não é obra de Deus nada, não. Eu estou correndo a obra de Deus. Não, irmão. Você correr para a obra de Deus é atender os irmãos. As pessoas é que são a obra de Deus. Hoje está se matando a obra de Deus para levantar prédios, para o homem ficar todo: a minha igreja cabe 10 mil membros. Que tipo de membro? Cadáveres, pessoas mortas, tristes, mal alimentadas, anêmicas espiritualmente, se arrastando, frustradas, revoltadas, indignadas com tanta injustiça e tanta miséria que se vê hoje aí nos púlpitos. É isso a obra de Deus. Jesus morreu por isso. Jesus morreu por prédio, irmãos.
chora abaixo e canta abaixo. Jesus vem buscar prédio, Jesus vem buscar movimento, Jesus vem buscar massa de pessoas que estão aí no seu corre-corre, nos seus anéis no dedo. Não, Jesus vem buscar você, meu amado. Você custou o preço de sangue por Jesus. É por você que Ele deu a vida e dá, e continua buscando você. Eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus continua sofrendo ainda, sabe por quê? Porque Ele é o cabeça, Ele está lá no céu, mas o seu corpo, que sou eu e você, está aqui padecendo nesse mundo de miséria. Jesus não se agrada com essas injustiças, porque Deus abomina a injustiça. Deus odeia a mentira, porque a mentira é filha do diabo. Vocês usando de mentira com o povo de Deus, para arrecadar dinheiro do povo na marra, na base do engano, da malandragem. Faça isso, que Deus vai fazer isso. Para com isso. Pelo amor de Deus, irmãos. Você e eu temos que contribuir por gratidão ao Senhor. Isso entra dízimo, entra oferta. Não faça isso para ganhar nada não. Pode dizer, mas não é um assunto seu. Mas eu vou falar que eu já estou aqui mesmo, vou aproveitar. Se vocês não estiverem gostando, vocês, por favor, podem se manifestar que eu paro, porque vocês é que mandam aqui. Vocês não estão gostando? Se estiver gostando, fala amém. Vou falar. Tudo que você faz na obra de Deus, meu amado, dízimo, oferta que você dá, todo o trabalho que você faz na obra de Deus, sabe para que é? Não é para se tornar merecedor. Vamos dar o dízimo para fechar a boca do devorador, para espantar o cortador, migrador, rasgador, não sei que diabo de tanta dor que inventam por aí. A Bíblia, o Novo Testamento, tem nada disso não. Para com essa bobagem. Dízimo não é para isso não, gente. Dízimo não é para tornar o crente corpo fechado, que agora no desemprego não me pega. Agora minhas coisas, o devorador não ataca. Para com essa bobajada. Dízimo não é para isso não. Sabe o que é o dízimo? O dízimo é demonstração do seu coração, da gratidão pelo Senhor, não para que Ele faça, mas porque Ele já fez. Você está dizimando pelo mês abençoado que Deus te deu, meu amado. Deus me abençoou esse mês, e o mínimo que eu posso fazer é mostrar gratidão, ir lá, levando a 10ª parte da renda que o Senhor me concedeu, com alegria no coração, não para ganhar. Deus se ofende com esse tipo de coisa. Isso é um desacato a Deus, é uma ofensa, isso é uma blasfêmia contra o Senhor. Você querer negociar com o Senhor, eu te dei lá, agora o Senhor me dá aqui, viu? Como se Deus vendesse alguma coisa, Deus trocasse. Deus não precisa de nada disso não, gente. Deus dá porque Ele é bom. Deus tem prazer em doar os seus bens. Tudo que fazemos na casa do Senhor tem que ser de coração voluntário e grato ao Senhor pelas coisas que Ele já nos fez. Só a salvação, meu irmão, não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague. Você pode ser um mega empresário, pode ser o Bill Gates, que toda a fortuna dele não paga 1/1000 do milésimo da salvação que o Senhor deu para nós, gratuitamente. Paulo diz, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará todas as demais coisas gratuitamente? Gente, é uma incoerência. Deus que nos deu a salvação, que não tem dinheiro que pague, que não tem homem que consiga a salvação, pagar o resgate da sua própria alma. Deus nos deu isso gratuitamente lá no Calvário por Jesus Cristo. Iria agora exigir de nós que nós paguemos alguma coisa pelas bênçãos que Ele nos dá? Incoerência, o que é isso? Deus tem prazer em te abençoar, meu amado. Você não veio aqui buscar uma bênção. Quem veio buscar a bênção, Senhor? Não sai daqui sem sua. Meu irmão, a bênção já está sobre a sua vida quando você se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou inventando nada não. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado com toda sorte de bênção, meu irmão. É só esperar o momento certo, Deus chega e te presenteia. Está aqui, servo. Não precisa ficar se matando, andando de joelhos, se arrastando, pagando penitência, dando dízimo, fazendo sacrifício, botando na fogueira não sei do que, não sei do que. Para com essa bobajada, que isso é conversa de mercenários que estão por aí querendo arrancar o seu dinheiro, meu. Para com isso. Isso não vai ser bênção para a sua vida, nada. A bênção está em você contribuir com gratidão no coração. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de poder contribuir financeiramente na tua obra aqui na terra. Para mim é um prazer doar na sua obra para o crescimento do seu reino aqui na terra, porque nada nos é de graça. Nós temos que comprar terreno, comprar bancada, pagar essa luz, a água, tudo é pago, você sabe disso.
Então para que ficar fantasiando, iludindo os irmãos com bobajada? Mercenarismo puro. Mas em nome de Jesus, receba a verdade da palavra do Senhor. Contribua na casa do Senhor com gratidão no seu coração pelo que Ele já te deu e não para Ele te dar, porque isso é uma ofensa à pessoa de Deus. Terminando então, para você não me apedrejar depois. A verdadeira grandeza requer que sejamos grandes no que é justo. Temos que procurar ser grandes na fé, no caráter santo, na sabedoria, no autodomínio, na paciência, no amor. Trata-se de termos a grandeza de Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Isso é grande diante de Deus. Você quer ser grande diante de Deus? Os discípulos queriam ser grandes. Quem é o maior? Quem é o grandão aqui? Jesus mostrou para eles quem é o grande. O grande é aquele que está disposto a servir a todos igualmente, sem esperar nada em troca. E como eu disse, volto a repetir, não é dizer, não, você vai servir por um tempo, depois Deus te exalta sobre todos, não é? Os teus inimigos vão ver você lá em cima. E os inimigos que a Bíblia fala aqui são os inimigos espirituais, mas hoje se colocam inimigos pessoas. Deus vai derrotar os seus inimigos, vai massacrar os seus inimigos. Você está pedindo desgraça para a vida do seu irmão? Que coisa estranha. Inimigos nossos, Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas humanas, gente. Nós temos que brigar, não é entre nós, não. Nós temos que brigar contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, o espírito do demônio, do engano, da miséria. É contra esse tipo de gente que a gente tem que lutar. Eles são gente, são pessoas, eles têm raciocínio, eles têm pensamento, eles sabem fazer as coisas. É contra eles que nós temos que guerrear, mas não entre nós. Entre nós deve haver amor, respeito e honrar uns aos outros com todo o nosso coração. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, se o pastor permitir. Quem está no comando aqui é o senhor. Posso orar? Posso orar, meu querido? Por favor, se coloque de pé, meu amor. Quero orar pela sua vida, para Jesus continuar te abençoando, como diz o Machado, né? Porque abençoar todos já são. Vamos agradecer ao Senhor, pedir a Ele que continue nos abençoando. Nós somos carentes da bênção do Senhor, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Por que fala isso? Porque tem outras bênçãos por aí que não enriquecem, não, irmão. E a riqueza aí não é essa que todos dizem, não. A riqueza é a riqueza do interior. Coração santo, caráter abençoado, que você possa abençoar os demais e glorificar o nome do Senhor. Amém, meu amado? Deus abençoe sua vida poderosamente. Feche seus olhos, por favor. Querido e soberano Senhor, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos, das irmãs, pela vida de todos aqui presentes, Senhor, dos obreiros, dos músicos, dos cantores, das crianças, dos adolescentes. Todos aqui são abençoados no nome de Jesus. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, de poder estar aqui exaltando e glorificando o Teu santo nome, porque muitos não podem, muitos gostariam, mas não têm esse privilégio. Mas nós somos privilegiados pelo Senhor, e aqui estamos, e queremos ser gratos ao Senhor por mais esse culto, mais essa bênção. Que nessa semana, Pai, Tu possas continuar com os Teus filhos, fortalecendo-os, usando eles como instrumento para a Tua glória, para falar do Teu Evangelho, usando eles para abençoar outras vidas, que eles sejam mansos e humildes de coração, e possam entender a verdadeira grandeza que vem do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.